O ponto de partida de qualquer conquista é o desejo. Napoleão Hill. Você vai se arrepender do que tolerou. Não do que arriscou, não do que perdeu, mas do que aceitou, silenciosamente, todos os dias, como se fosse normal. Você vai se arrepender do que calou, do que suportou, do que ignorou, acreditando que a vida é sobre sobreviver, e não sobreviver. Você está aí, agora, ouvindo isso, com um nó na garganta, e sabe exatamente do que estou falando. Não precisa que ninguém diga. Não precisa de provas. Você sente. Sente que a sua vida tem sido um amontoado de concessões, de pequenas mortes diárias, de sonhos sufocados em nome da estabilidade, da segurança, do conforto. Mas eu vou te dizer uma coisa que talvez ninguém tenha coragem de te dizer. O que está te matando não é o fracasso. É o que você está tolerando. Tolerando um emprego que te adoece, mas paga as contas. Tolerando um relacionamento que te destrói, mas evita a solidão. Tolerando hábitos que drenam a sua energia, mas são familiares. Tolerando pensamentos que te paralisam, mas já fazem parte de quem você acha que é. Você não está vivendo, está apenas resistindo. E aí você se pergunta, dia após dia, por que não consegue ser feliz? Por que não encontra motivação? Por que se sente vazio, perdido, exausto, mesmo sem ter feito nada de extraordinariamente difícil? E eu te respondo, porque você está carregando o peso insuportável de tudo que tolera. A cada manhã que acorda e se veste para mais um dia que detesta, você reforça essa prisão invisível. A cada tudo bem que diz, quando tudo está péssimo, você se distancia mais de quem poderia ser. A cada não tenho tempo, você cava um pouco mais a sua cova emocional. Sabe o que é mais assustador? Não é a dor que você sente agora. É a dor que você vai sentir quando perceber que a vida passou e você não fez nada. Quando perceber que os anos voaram, que as oportunidades evaporaram, que o tempo que parecia infinito, acabou. E então, você vai olhar para trás e vai perceber que não foi o mundo que te impediu, não foi a falta de dinheiro, nem de apoio, nem de talento. Foi você. Você e as suas tolerâncias. Você e as suas concessões. Você e a sua escolha silenciosa de aceitar menos, sempre menos, como se fosse o que merecia. Mas eu estou aqui agora para te dizer que você não merece isso. Você não nasceu para isso. Você não está aqui para tolerar uma vida medíocre, morna, confortável. Você está aqui para incendiar, para criar, para construir, para amar, para errar, para aprender, para recomeçar, quantas vezes forem necessárias. Só que, você se esqueceu disso. Você se anestesiou. Se dopou com distrações, com séries, com redes sociais, com trabalho excessivo, com comida, com álcool, com tudo aquilo que preenche o espaço, mas nunca preenche a alma. E agora, está vazio. Está exausto. Está frustrado. E pior, está conformado. E o conformismo é o estágio final antes da morte em vida. A pior prisão do mundo não é aquela com grades de ferro. É aquela onde você acha que está livre, mas está algemado pelas próprias escolhas inconscientes. E você está nessa prisão. E nem percebe. Olha ao redor. Sua rotina é previsível, sua mente é limitada, seu corpo está cansado, seu coração está gelado. E ainda assim, você insiste em dizer, está tudo bem. Mas não está. E você sabe. Sabe cada vez que deita na cama e não consegue dormir. Sabe cada vez que olha para o espelho e não reconhece quem vê. Sabe cada vez que sente aquele aperto no peito, aquela angústia, aquela sensação de que está perdendo algo, mas não sabe exatamente o que. Eu vou te dizer o que é. Está perdendo você. Perdendo sua essência. Perdendo sua potência. Perdendo sua vida. E eu sei, dói ouvir isso. Mas precisa doer. Porque só a dor tem força suficiente para quebrar as paredes dessa prisão que você construiu. Só a dor tem o poder de te fazer parar e perceber que a vida que está levando não é a vida que merece. Que a pessoa que você se tornou não é a pessoa que sonhava ser. E eu te pergunto, até quando? Até quando vai tolerar? Até quando vai justificar? Até quando vai adiar? Até quando vai fingir que não dói? Até quando vai acreditar que não tem escolha? Você tem. Sempre teve. Só que escolheu não escolher. Escolheu se esconder. Escolheu se proteger. Escolheu se preservar do risco, da dor, do fracasso. Mas nessa tentativa desesperada de evitar a dor, acabou construindo uma vida onde a dor nunca vai embora. E eu te digo,
O que mais destrói o ser humano não é a dor aguda do fracasso, mas a dor crônica da vida não vivida. Aquela dor que não mata, mas também não deixa viver. Aquela dor que você carrega no peito, todos os dias, como quem carrega uma âncora, e tenta fingir que consegue correr. Mas não consegue. Não vai conseguir. Enquanto continuar tolerando. E o pior, é que essa tolerância não é só sua. Ela foi ensinada. Foi passada de geração em geração. Te disseram, não sonha alto, não arrisca, não é pra você, aceita, aguenta, seja forte. E você obedeceu. E está aí, forte por fora, quebrado por dentro. Sorrindo nas fotos, chorando em silêncio. Trabalhando duro, mas vivendo vazio. E eu te pergunto, até quando? Até quando vai se contentar em existir, quando nasceu para viver? Até quando vai aceitar uma vida morna, quando a sua alma clama por fogo? Até quando vai esperar que alguém, ou algo, venha te resgatar? Ninguém vai. Ninguém pode. Só você. Só você pode decidir que não vai mais tolerar. Só você pode decidir que merece mais. Só você pode decidir que vai mudar. E talvez esse seja o momento. Talvez essa seja a sua última chance. Talvez essa seja a sua hora de finalmente dizer: basta. Basta de sobreviver. Basta de aceitar. Basta de tolerar. Porque, eu te garanto, e escuta isso com toda a sua alma, você vai se arrepender do que tolerou. Vai se arrepender do tempo perdido. Vai se arrepender das oportunidades desperdiçadas. Vai se arrepender das palavras não ditas. Vai se arrepender dos sonhos não vividos. Vai se arrepender de ter permitido que o medo fosse maior do que a sua coragem. Mas não precisa ser assim. Pode ser diferente. E pode começar agora. Se gostar desse discurso, confira outros aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Você está perdido. E eu sei que dói admitir isso. Mas se não admitir, nunca vai se encontrar. A sua vida não está travada porque o mundo é injusto, ou porque os outros não te ajudam, ou porque não teve sorte. Ela está travada, porque a sua mente está travada. O caos que você vê lá fora, é só o reflexo da confusão que carrega aqui dentro. E quanto mais tenta consertar o externo, mais afunda. Porque o problema, nunca foi o mundo. Sempre foi você. Sempre foi o que você aceitou pensar, o que tolerou acreditar, o que permitiu ocupar a sua mente. Você vive repetindo, não sei o que fazer, mas a verdade é que você não decidiu o que quer. E quem não decide, vive à deriva. Você acorda, trabalha, come, dorme, e chama isso de vida. Mas não é. É sobrevivência. E a culpa não é do governo, nem da crise, nem da sua infância. A culpa é da sua falta de clareza. Napoleão Hill dizia, qualquer coisa que a mente do homem puder conceber e acreditar, ela pode conquistar. Mas você nem sabe o que concebe. Você nem sabe o que quer. E como alguém que não sabe o que quer, pode conquistar qualquer coisa? Você quer ganhar mais, mas não sabe quanto. Quer ser feliz, mas não sabe como. Quer mudar de vida, mas não sabe para qual vida quer mudar. E então, fica preso nesse ciclo de frustração, onde tudo parece inatingível, e nada faz sentido. Não porque é impossível, mas porque você não tem propósito. Sem propósito, o homem se afoga na própria rotina. Sem propósito, cada dia é só mais um peso. Sem propósito, a mente se torna uma lâmina cega, tentando cortar aço. E você, está se cortando. Todos os dias. Está se machucando, não porque quer, mas porque nunca parou para afiar a sua mente, para direcionar os seus pensamentos, para criar uma visão clara de quem quer ser e de onde quer chegar. E enquanto não fizer isso, vai continuar assim, perdido, confuso, exausto. E eu sei, você já tentou. Já fez listas, metas, promessas. Mas nunca funcionou. Sabe por quê? Porque faltou o que Napoleão Hill chamava de desejo ardente. Não basta querer. Não basta dizer, ah, seria bom. Tem que queimar. Tem que doer. Tem que ser uma obsessão tão forte, que te tire da cama de madrugada, que te faça levantar quando tudo dentro de você quer desistir, que te faça ignorar o medo, o cansaço, a crítica. E esse desejo, só nasce quando você tem clareza. Clareza do que quer. Clareza de por que quer. Clareza do preço que está disposto a pagar. Sem clareza, você é como um navio sem leme, à mercê das ondas.
Mas com clareza, você vira um míssil, que ninguém consegue parar. E é isso que você precisa agora, clareza. Precisa decidir o que quer construir com a sua vida. Não o que os outros esperam. Não o que é mais fácil. Não o que parece seguro. Mas o que acende a sua alma. O que faz o seu coração acelerar. O que te faz sentir vivo. E eu sei, talvez você nem lembre mais o que é isso. Talvez tenha passado tanto tempo tolerando, que esqueceu como é sonhar. Como é desejar de verdade, sem medo, sem limites, sem censura. Mas está na hora de lembrar. Está na hora de fechar os olhos, e perguntar para si mesmo. Se eu pudesse fazer qualquer coisa, ser qualquer pessoa, viver de qualquer forma, o que escolheria? E então, ouvir. Não a voz do medo, nem da dúvida, nem da sociedade. Mas a sua voz. A voz da sua essência. A voz do seu propósito. Porque essa voz é o seu guia. É a bússola que vai te tirar desse deserto de estagnação e te levar para uma vida onde cada dia tem sentido, cada escolha tem direção e cada passo te aproxima do que realmente importa. Napoleão Hill falava sobre a importância da autossugestão, a prática de alimentar a mente com pensamentos alinhados ao seu propósito. Ele dizia: você se torna aquilo que pensa o dia todo. E eu te pergunto, no que você pensa o dia todo? Pensa nos seus medos ou nas suas possibilidades? Pensa no que não tem ou no que pode conquistar? Pensa no que perdeu ou no que pode criar? Porque a sua mente está o tempo todo sendo moldada pelos seus pensamentos, pelas suas palavras, pelos ambientes que frequenta, pelas pessoas com quem convive. E se você não molda, alguém molda por você. As propagandas, os noticiários, as redes sociais, os medos que os outros despejam sobre você. Você acha que está no controle, mas não está. Está sendo manipulado, condicionado, programado. E só tem uma forma de mudar isso: assumir o comando da sua mente. Decidir o que vai pensar. Decidir o que vai acreditar. Decidir o que vai tolerar. E para isso, você precisa de um propósito definido. Não um propósito bonito, de Instagram, mas um propósito visceral, que se conecta com a sua história, com as suas dores, com as suas paixões. Um propósito que te faça levantar da cama, mesmo nos piores dias. Que te faça seguir, mesmo quando tudo parece impossível. E quando tiver esse propósito, alimente-o. Use a autossugestão. Todos os dias, repita para si mesmo quem você é, quem está se tornando, o que está construindo. Porque quanto mais você reforça, mais a sua mente acredita. E quanto mais acredita, mais age. E quanto mais age, mais cria. Esse é o ciclo. Esse é o poder. Napoleão Hill falava também sobre o mastermind, a união de duas ou mais mentes, num espírito de perfeita harmonia, para alcançar um objetivo comum. E eu te pergunto, com quem você está caminhando? Com quem você está dividindo os seus sonhos, os seus pensamentos, os seus planos? Com pessoas que te elevam, ou que te puxam para baixo? Com pessoas que acreditam em você, ou que te enchem de medo? Com pessoas que te impulsionam, ou que te paralisam? Porque ninguém vence sozinho. E se você quer construir uma vida extraordinária, precisa se cercar de pessoas extraordinárias. Precisa criar o seu próprio mastermind. Gente que te desafie, que te inspire, que te cobre, que te lembre, todos os dias, quem você quer ser. E, acima de tudo, precisa proteger a sua mente. Porque a sua mente é o terreno mais fértil e mais perigoso que existe. Se plantar dúvida, vai colher medo. Se plantar fé, vai colher força. Se plantar confusão, vai colher caos. Se plantar clareza, vai colher poder. Você escolhe o que vai plantar. Você decide o que vai alimentar. Você determina quem vai se tornar. E quando fizer isso, quando tiver clareza, propósito, desejo ardente, nada, absolutamente nada, vai conseguir te parar. O caos externo vai continuar. As crises vão continuar. As dificuldades vão continuar. Mas você vai estar acima. Vai estar guiado por uma força interior que não depende de circunstâncias, de sorte ou de aprovação. Vai estar guiado pelo seu propósito. E esse é o maior poder que existe. Você quer mudar. Quer uma vida diferente. Quer respeito, liberdade, realização, mas ainda está esperando motivação. E é aqui que você se engana e se sabota. Motivação é fraca. Motivação é volúvel.
Motivação depende do humor, do clima, do elogio ou da ausência dele. Motivação é um motivo que você dá para si mesmo, para agir. Mas o que você precisa não é de mais motivos. É de disciplina. A diferença entre quem sonha e quem realiza é simples: disciplina. Enquanto você espera se sentir bem para começar, quem vence, começa mesmo se sentindo mal. Enquanto você espera o medo passar, quem vence, vai com medo mesmo. Enquanto você busca o momento perfeito, quem vence, cria o momento agora. Napoleão Hill foi claro: ação persistente é o caminho mais curto para qualquer objetivo. Não é o talento. Não é a inteligência. Não é a sorte. É a disciplina, a ação, o hábito, repetidos silenciosamente, quando ninguém está olhando. Você vê os grandes, e pensa: são diferentes. São especiais. Não. Eles só fizeram o que a maioria não está disposta a fazer. Eles acordaram mais cedo. Estudaram mais tempo. Treinaram mais forte. Investiram mais quando ninguém acreditava. Persistiram quando todos disseram que era loucura. Eles foram os maratonistas invisíveis. Aqueles que correm, mesmo quando não há plateia. Aqueles que suam, mesmo quando ninguém vê. Aqueles que caem e se levantam, sem aplausos, sem likes, sem tapinhas nas costas. E você, está disposto? Está disposto a ser o construtor silencioso, que dia após dia, tijolo após tijolo, edifica a vida que quer viver? Ou vai continuar sendo o espectador, que só vê os castelos prontos, e nunca percebe o sangue, o suor, as lágrimas, que foram o alicerce? Eu sei, você quer que seja mais fácil. Mas não é. Nunca será. O sucesso é um ritual invisível. É a decisão que você toma, quando ninguém vê. É o treino que você faz, quando todos desistem. É o sim que você dá, quando o mundo inteiro te dá 1000 motivos para dizer não. Você quer mudar? Então aceite, vai ser difícil. Vai ser exaustivo. Vai ser solitário. Mas vai valer a pena. E eu não estou dizendo para romantizar o sofrimento, não. Eu estou dizendo para você entender que o caminho é feito de passos concretos, não de intenções bonitas. Você quer um corpo melhor? Treina. Quer mais dinheiro? Estuda. Quer liberdade? Trabalha. Quer respeito? Age com integridade, todos os dias. Não adianta querer o prêmio, se você não está disposto a pagar o preço. E sabe qual é o preço? Abrir mão. Abrir mão da preguiça. Abrir mão das distrações. Abrir mão das desculpas. Abrir mão da necessidade infantil de se sentir bem o tempo todo. Abrir mão da versão fraca de si mesmo, que você tolerou até agora. Porque é isso que você está fazendo, tolerando a sua própria fraqueza. E enquanto tolerar, ela vai dominar. Vai te fazer apertar o soneca. Vai te fazer desistir no meio do caminho. Vai te fazer acreditar que não é para você. Mas é. Só que não para a sua versão de hoje. É para a sua versão, que você precisa construir. A versão que acorda, mesmo cansado. Que trabalha, mesmo desmotivado. Que estuda, mesmo sem vontade. Que insiste, mesmo sem resultados imediatos. Que segue, mesmo com medo. Essa versão é a sua melhor versão. Mas ela só vai existir se você a criar. E criar exige ação. Não é sobre pensar. Não é sobre planejar. É sobre agir. Todos os dias. Em silêncio. No escuro. No frio. Na dor. Como o soldado da manhã fria, que marcha, sem reclamar, sem hesitar, porque sabe que a missão é maior do que o desconforto. Você precisa ser esse soldado. Porque do outro lado da sua disciplina, está a vida que você quer. Está o respeito que você busca. Está a liberdade que você sonha. Está o legado que você deseja deixar. Mas entre você e tudo isso, existe um muro. E esse muro é feito de desculpas. Cada vez que você diz, não tenho tempo, você coloca um tijolo. Cada vez que diz, não sei como, mais um tijolo. Cada vez que diz, depois eu faço, outro tijolo. E esse muro está aí, alto, espesso, bloqueando a sua visão, te impedindo de seguir. E eu te pergunto, até quando? Até quando vai continuar construindo esse muro, com as próprias mãos? Até quando vai continuar se sabotando? Até quando vai continuar aceitando a narrativa frágil de que você não consegue? Você consegue. Sempre conseguiu. Mas precisa decidir.
Precisa agir. Precisa ser disciplinado. A disciplina é o alicerce de qualquer transformação. Sem ela, nada acontece. Com ela, tudo é possível. E não me venha com, mas eu sou assim. Não. Você não é assim. Você está assim. O ser humano é adaptável. O ser humano é capaz de mudar, de evoluir, de superar limites. Você não nasceu preguiçoso. Não nasceu indisciplinado. Não nasceu inseguro. Você aprendeu a ser assim, porque foi o que tolerou, e o que reforçaram em você. Mas pode desaprender. Pode reconstruir. Pode se reinventar. E isso começa com a sua rotina. Com as pequenas escolhas, que parecem insignificantes, mas que, acumuladas, definem quem você se torna. Escolhe levantar, ou escolhe apertar o soneca. Escolhe estudar, ou escolhe se distrair. Escolhe treinar, ou escolhe reclamar. Escolhe agir, ou escolhe esperar. Cada escolha é uma declaração silenciosa sobre quem você está se tornando. E você, está se tornando quem quer ser, ou quem teme ser? Está se aproximando do seu ideal, ou se afastando dele? A resposta está nas suas ações, não nas suas intenções. E se você não gosta da resposta, mude as ações. Agora. Não amanhã. Não segunda-feira. Não no ano que vem. Agora. Porque o tempo não vai esperar você. O mundo não vai parar para você se sentir pronto. As oportunidades não vão ficar ali, aguardando sua motivação aparecer. Elas vão passar. E quem estiver preparado, quem estiver disciplinado, quem estiver pronto para agir, vai agarrar. E você vai ficar assistindo. Ou vai, finalmente, levantar e fazer? Essa é a decisão. Essa é a sua vida. Não é sobre esperar inspiração. É sobre criar hábitos. Não é sobre ter vontade. É sobre ter compromisso. Não é sobre sentir, é sobre ser. E ser exige ação. Então, levanta. Vai. Eide. Constrói. Porque ninguém vai fazer isso por você. E quando estiver lá, no topo, quando tiver conquistado, quando tiver vencido, vai olhar para trás e perceber. Não foi a motivação que te trouxe até aqui. Foi a disciplina. Foi o foco. Foi a ação persistente. Quando ninguém via, quando ninguém aplaudia, quando ninguém acreditava. E então, vai sorrir. Vai respirar fundo. E vai perceber que a vitória sempre esteve do outro lado da sua escolha de parar de tolerar e começar a agir. Você vai cair. Vai falhar. Vai se frustrar. Vai duvidar. E é justamente aí, no momento em que tudo parece perdido, que a maioria desiste. Mas você não pode ser a maioria. Porque o fracasso não é o fim. O fracasso é o início. Napoleão Hill ensinou uma das verdades mais poderosas que alguém pode ouvir: cada adversidade, cada fracasso, cada dor de cabeça, carrega consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. E eu te pergunto, quantas vezes você já enterrou uma semente, achando que era um caixão? Quantas vezes você confundiu um recomeço com um fim? Quantas vezes parou, quando deveria ter continuado? Você não falha quando erra. Você falha quando desiste. Você falha quando para de aprender, quando para de tentar, quando para de acreditar. E eu sei, você já se cansou de tentar. Já se cansou de começar e ver tudo desmoronar. Já se cansou de confiar e ser traído. Já se cansou de lutar e perder. Mas deixa eu te dizer uma coisa: você não se cansa por tentar. Você se cansa por não aprender com a tentativa. Porque o fracasso não é castigo. É professor. É o mais duro, mais severo e mais justo dos professores. Ele te derruba para te mostrar onde você está fraco. Ele te confronta para te fazer crescer. Ele te fere para te ensinar a curar. E você tem fugido do fracasso. Tem corrido para o conforto, para a segurança, para o previsível, para a ilusão de que dá para viver sem falhar. Mas não dá. Só falha quem tenta. Só cai quem anda. Só erra quem ousa. E se você quer uma vida extraordinária, precisa abraçar o fracasso como parte do caminho, e não como o fim do caminho. Napoleão Hill chamou isso de transmutação da derrota. O poder de pegar a derrota e transformá-la em combustível. De pegar a dor e transformá-la em força. De pegar a rejeição e transformá-la em direção. E eu te pergunto, até quando você vai fugir do fracasso, como se ele fosse o vilão? Quando vai perceber
porque ele é o seu maior aliado? Os grandes não foram grandes porque evitaram a queda. Foram grandes porque aprenderam a levantar. Thomas Edison falhou 1000 vezes antes de criar a lâmpada. Lincoln perdeu incontáveis eleições antes de se tornar presidente. Disney foi rejeitado por todos os estúdios antes de criar um império. Eles não toleraram a mediocridade. Não toleraram a derrota como um ponto final. Não toleraram os limites que o mundo tentou impor. E você? O que tem tolerado? Tem tolerado as suas desculpas? Tem tolerado o medo? Tem tolerado a crença de que não é para você? Porque se continuar tolerando, vai se arrepender. Não hoje, não amanhã, mas um dia, vai. Um dia, vai olhar para trás e perceber que poderia ter ido além, que poderia ter tentado mais uma vez, que poderia ter sido mais forte. Mas não foi. Porque aceitou a derrota, como fim. Mas eu estou aqui, para te lembrar, não acabou. Ainda dá tempo. Ainda dá para mudar. Ainda dá para construir. E sabe por quê? Porque você está vivo. Enquanto respira, enquanto sente, enquanto pensa, enquanto sonha, existe possibilidade. Mas só se parar de tolerar o que te paralisa. Só se parar de aceitar uma vida de sobrevivência. Só se decidir criar um legado. E o legado não é sobre você. É sobre o que vai deixar quando não estiver mais aqui. E eu te pergunto, que marca você quer deixar? A marca de quem se escondeu ou de quem enfrentou? De quem se acovardou ou de quem superou? De quem tolerou ou de quem transformou? Porque no fim, não importa quanto dinheiro você juntou, quantos diplomas você pendurou, quantos seguidores você acumulou. O que importa é quem você se tornou. O que importa é quem você inspirou. O que importa é quem você ajudou. O que importa é quem vai lembrar de você. E por quê? E eu te pergunto, se hoje fosse o seu último dia, você partiria em paz ou em arrependimento? Você partiria com orgulho ou com vergonha? Você partiria sabendo que viveu de verdade ou sabendo que apenas existiu, que apenas tolerou, que apenas sobreviveu? Essa é a pergunta mais importante da sua vida. E você precisa respondê-la agora. Não amanhã. Não quando tiver mais tempo. Não quando for mais conveniente. Agora. Porque o tempo não espera. A vida não pausa. O relógio não para. Cada segundo é um voto silencioso no legado que você está construindo ou destruindo. E eu te pergunto, como quer ser lembrado? Como alguém que viveu com propósito, com coragem, com entrega? Ou como alguém que passou pela vida, como um espectador, como um coadjuvante, como uma sombra? Você está escrevendo a sua história, agora. Cada escolha é uma linha. Cada hábito é um parágrafo. Cada ação é um capítulo. E eu te pergunto, vai deixar que a sua história seja escrita pela sua covardia ou pela sua coragem? Vai deixar que o medo determine o final, ou vai assumir a caneta e escrever o desfecho que merece? Você vai se arrepender do que tolerou, mas nunca vai se arrepender do que enfrentou. Nunca vai se arrepender do que ousou. Nunca vai se arrepender do que construiu. Então, levanta, decide e age. Não porque é fácil, mas porque é necessário. Não porque é confortável, mas porque é verdadeiro. E quando, no seu último dia, olhar no espelho e a sua consciência perguntar: você viveu ou só tolerou? Você terá a resposta. E que essa resposta seja o seu maior orgulho. O orgulho de quem não se deixou paralisar. O orgulho de quem não se deixou limitar. O orgulho de quem não se deixou sufocar pelo que tolerou. Mas de quem rompeu, superou, transformou e deixou uma marca que o tempo nunca vai apagar. O tempo de decidir é agora. E agora é tudo que você tem.